E aí galera, tudo bem? Bom, continuando aí na nossa saga sobre conjuntos, nessa aula aqui a gente vai falar sobre subconjuntos, tudo bem? Bom, antes de falar propriamente dito sobre subconjuntos, a gente precisa definir o que são conjuntos iguais. Bom, conjuntos iguais são conjuntos em que ah, o, os elementos de um conjunto, então o conjunto A é igual ao conjunto B, quando todos os elementos de A pertencem também ao conjunto B. E vice-versa, todo elemento aqui de B pertence ao conjunto A. Então, se todos os elementos de A pertencem ao conjunto B e todos os elementos de B pertencem ao conjunto A, eu posso dizer que A é igual a B. Então, se eu pegar por definição A igual a B, C e somente C, qualquer que seja o elemento X, se o X, se o X pertence ao conjunto A, C e somente C, o X pertence ao conjunto B. Então, o que significa essa frase de símbolos aqui, né? A gente vai ver isso num próximo curso que eu vou fazer de noções de lógica formal, mas isso aqui me diz que o conjunto A é igual ao conjunto B, C e somente C, para qualquer X, se o X pertence a A, o X pertence a B e vice-versa. Então, se X pertence a A, C e somente C, X pertence a B. Perfeito? Então, isso é a definição aí formal de conjuntos iguais. Por exemplo, vamos fazer aqui alguns exemplos. Bom, o conjunto A, B, C, D, E, ele é igual ao conjunto E, D, C, B, A. Percebe que aqui, se eu aplicar a definição, eu posso ver que o A pertence ao conjunto A e o B e o A pertence ao conjunto B. O B pertence ao A e pertence ao B. O C pertence ao A e pertence ao B. O D pertence ao A e pertence ao B. E o E pertence ao A e pertence ao E. E vice-versa. Você pode ver que não tem nenhum elemento sobrando aqui no B que não esteja lá no A. Bom, eu posso dizer, já que eu posso dizer que dois conjuntos são iguais, eu posso dizer que dois conjuntos são diferentes. Então, se eu pegar um conjunto A que seja, por exemplo, ABC, e um conjunto B que seja ABCD, eu posso dizer que A é diferente de B. Por quê? Todos os elementos de A pertencem também ao B, porém, nem todos os elementos de B, o D é um exemplo, pertencem ao A. O D não pertencem aqui no A, certo? Então, eu consigo definir para você o que são conjuntos iguais, se todos os elementos que estão em A estão em B, e eu consigo definir que dois conjuntos são diferentes se nem todos os elementos de A ou nem todos os elementos de B pertencem ao outro conjunto. Tudo bem? Note que aqui, para mim não importa a ordem que eu escrevo o conjunto. O que importa é que eu olhe elemento a elemento e confira se todos os elementos que estão em um conjunto estão no outro. Não importa a ordem aqui. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá, vamos para subconjuntos então. Bom, qual que é a definição aqui de subconjuntos? O subconjunto ele é definido da seguinte maneira.
Um conjunto A, ele é subconjunto de um conjunto B, se e somente se todo elemento de A pertence também ao conjunto B. Bom, é bem parecido com aquela definição de igualdade. Porém, aqui o que a gente tem que ver é o seguinte: se eu tenho aqui um conjunto B, certo? E aí, esse meu conjunto ele tem alguns elementos aqui, certo? A, B, C, D e E. E aí eu tenho um outro conjunto que eu vou chamar de A aqui, que está ali dentro do B, certo? Graficamente eu posso olhar aqui e falar assim, bom, todos os elementos de A eles estão dentro do conjunto B, mas nem todos do B estão dentro do A, certo? Bom, isso aqui é a definição de fato de subconjunto. O A, que está dentro do B, ou seja, todos os elementos dele estão dentro do B também, é um subconjunto do B. Tudo bem? Se a gente colocar em termos de símbolo, você vai perceber que é bem sutil a diferença do A ser subconjunto ou ser igual ao B. Tá? Então aqui, antes de falar sobre a notação de a notação simbólica da definição, vamos falar o que é a notação aqui de um conjunto ser subconjunto do outro. Quando um conjunto é subconjunto do outro, eu escrevo A, por exemplo, é subconjunto, e aí esse cara aqui não é um C, tá? É como se fosse uma ferradura tombadinha de lado. A é subconjunto de B, tudo bem? Isso aqui é a notação. E aí a gente pode ler isso aqui de algumas maneiras, tá? A gente pode ler A é subconjunto de B, ou A está contido em B, ou A é parte de B. Essas três maneiras de se ler esse cara aqui está correto, tudo bem? Então, A é parte de B, ou A está contido em B, ou A é subconjunto de B, tudo bem? E aí, a representação simbólica da definição é, se o A está contido em B, C e somente C, para qualquer X, se o X pertence ao A, então o X pertence ao B. Isso significa que se o X pertencer ao conjunto A, ele necessariamente tem que pertencer ao conjunto B. Tudo bem? Aqui tem que tomar um cuidado, e aí quando a gente tiver as nossas aulas de noções de lógica, a gente vai ver que o fato de o X pertencer ao A, ou seja, esse pedaço aqui ser verdadeiro, implica que necessariamente isso aqui é verdadeiro, X tem que pertencer a B. Agora, o X pertencer a B não necessariamente implica que o X pertence a A, que é o que a gente pode ver aqui no desenho, tá? Então eu tenho elementos aqui dentro do B que não pertencem ao conjunto A. Então, tome cuidado, tá? Aqui os elementos de A pertencem ao conjunto B, mas não necessariamente os elementos de B pertencem ao conjunto A. Tudo bem? Bom, eu posso utilizar outra notação aqui também, tá? Do contrário, tá? O B ele pode conter
E aí a gente usa essa notação aqui para dizer, opa, deixa eu falar na abinha aqui de notações, né? Isso aqui é equivalente a eu dizer que o B ele contém o A, tá? A gente lê assim, isso aqui. B contém o A, tudo bem? Eu posso utilizar essa notação. E assim como na notação lá de pertinência, né, do elemento pertencer ao conjunto, eu tinha o que um elemento não pertencia ao conjunto riscando o símbolo, né? Então aqui a gente pode fazer a mesma anotação. A gente pode dizer que um conjunto C, por exemplo, ele não está contido num conjunto D, ou seja, C não está contido em D, ou C não é subconjunto de D. Eu posso utilizar essa notação. É a ferradurinha deitada com um cortezinho. Tudo bem? Então essa é uma notação também, tá? Que eu posso utilizar. As notações são essas. Bom, muito bem. Aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas só para desencargo de consciência. Por exemplo, aqui nesse caso que eu tinha mostrado aqui, ó, que eu não estou tendo igualdade, nesse caso aqui, o A está contido no B, porque o A ele possui os elementos A, B e C, e o B possui os elementos A, B, C, D. Então eu posso dizer que o A tem o A, o B e o C, que também pertencem ao conjunto B, e o elemento D, que está no B, não pertence ao conjunto A. Então eu posso dizer aqui que o A é subconjunto de B. Perfeito? Muito bem. Posso dar um outro exemplo aqui de não ser subconjunto. Então vamos lá, o C, vamos supor que o C seja A, B, C, o D seja A, E, F. A gente pode representar isso aqui graficamente, por exemplo, como duas bolinhas aqui, ó, o C e o D. Aqui eu tenho ABC, ABC. Aqui eu tenho A e F. E aí você pode ver que claramente o Czinho não está dentro do D. Então, o C não está contido no D, tá? E eu posso ter também quando eles são completamente diferentes, tá? Quando dois conjuntos não são iguais, ou seja, quando eles são diferentes, vou puxar aqui um pouquinho para baixo, quando dois conjuntos são diferentes, por exemplo, o conjunto E igual a ABC e o conjunto F igual a D, E, F. Esses caras aqui eles não são o E não está contido no F e F não está contido no E. A gente tem nessa situação aqui duas bolinhas separadas, o E e o F, cada um com seus elementos lá, A, B, C, D e F. São dois conjuntos completamente diferentes em que nenhum nem outro está contido, certo? Então a gente tem esses casos, né? A gente tem casos em que até existe algum elemento que é comum aos dois, e a gente tem esse caso em que nenhum elemento é comum aos dois. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Até aqui, tudo bem? Faz sentido? Vamos para as propriedades aqui da inclusão, então.
A gente tem um subconjunto que ele é universal a todos os conjuntos, tá? Na verdade, tem dois subconjuntos que são universais, né? Um a gente vai colocar aqui no subconjunto universal, o outro é da propriedade reflexiva. O primeiro subconjunto universal é o subconjunto vazio, tá? Então, o vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto existente, tá? Graficamente falando, eu posso dizer que eu tenho aqui uma bolinha com os elementos aqui, e eu posso pegar uma bolinha aqui dentro que não engloba nenhum dos meus elementos desse conjunto A, e essa bolinha que está ali dentro é um subconjunto de A e ele é um subconjunto vazio. Tudo bem? A explicação formal disso é que se o X pertence ao vazio, então X pertence a qualquer coisa. Por quê? Se eu parto de uma premissa falsa, isso a gente vai ver no curso de lógica formal, se eu parto de uma premissa que é sempre falsa, porque não tem nenhum elemento o conjunto vazio, por definição, eu consigo atingir qualquer premissa, qualquer tese verdadeira aqui, certo? Se eu parto de algo falso, eu posso dizer que qualquer coisa que eu disser é verdade. Então, se o x pertence ao vazio, então o x pertence a qualquer coisa, ao A. E isso daqui é verdadeiro. E se isso aqui é verdadeiro, por definição, né, o conjunto vazio está contido ao conjunto A. Tudo bem? Bom, a propriedade reflexiva diz que um conjunto é sempre subconjunto dele próprio. Faz sentido? Porque se o x pertence ao A, por definição, o x pertence ao A. Se ele pertence a um conjunto, então ele pertence a outro conjunto, significa que ele está contido nele próprio. Tudo bem? Então, todos os conjuntos têm essas duas propriedades. Essas duas propriedades que me dizem que se eu tenho um conjunto, o vazio é subconjunto dele, o vazio sempre é subconjunto dele, e o próprio conjunto é subconjunto dele. Tudo bem? Em termos de bolinhas aqui, eu poderia fazer uma bolinha aqui com A, B e C. E aí eu posso fazer uma outra bolinha dentro aqui, englobando todos os caras, todos os elementos. E aí é o mesmo conjunto, se é o mesmo conjunto, ele é subconjunto. Tudo bem? Bom, antissimétrica. A antissimétrica, ela me diz o seguinte: se um conjunto A é igual a um conjunto B, significa que A, isso aqui só é verdade, C e somente C, A está contido no B e B está contido no A. Tudo bem? Isso aqui é a própria definição, me diz, né? A própria definição me diz isso. A definição de um conjunto A ser igual a um conjunto B, ela me diz que se X pertence a A, então X pertence a B, e se eles são iguais, a reciprocidade funciona também. X pertence a B e implica que X pertence ao A. Bom, mas isso aqui é a definição de que A está contido no B e isso aqui me diz que B está contido no A. Então, se o A é igual ao B, C e somente C, A está contido no B e B está contido no A. Tudo bem? E aí a gente tem também a propriedade transitiva entre conjuntos. Então, o que essa propriedade me diz? Ela me diz o seguinte: se o A
está contido no B e o B está contido no C, e o B está contido no C, isso implica que o A está contido no C. Ficou meio estranho esse cara aqui. Vamos lá. O A está contido no C. É isso que a transitiva me diz. O que isso significa? Isso significa que se um elemento... Vamos lá. Vamos traduzir isso aqui. Se x pertence ao A, então x pertence ao B, e se x pertence ao B, então x pertence ao C, isso significa o quê? Que se o x pertence ao A, ele também vai pertencer ao B. Mas se o x pertence ao B, implica que x pertence a C, então se x pertence a A, ele também pertence ao C, que é a definição aqui, ó. Se x pertence a A, por essa implicância toda aqui, né, que a gente vai ver nas aulas de noções de lógica, que isso chama modus ponens, se o x pertence ao A e o x pertence ao B, e se o x pertence ao B e x pertence ao C, isso significa que x pertence ao A, implica que x pertence ao C. E aí, isso aqui é de fato a definição de que A está contido. Eu fiz errado de novo. A está contido no C. Beleza? Então são essas as propriedades de inclusão. Tá joia? Bom, em termos de subconjuntos, é isso que eu tinha para falar. Na próxima aula a gente continua aí com conjuntos. A gente vai conversar sobre o conjunto das partes de um conjunto. Tá bom? E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.